Bom, pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. E nessa aula nós vamos falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff das tensões ou a lei das malhas. Lembrando rapidamente que o conceito de malha é qualquer caminho fechado que atravessa uma única vez os componentes ou os ramos em qualquer circuito elétrico. E então, o que é o enunciado da lei de Kirchhoff das tensões? Ela diz que a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha é igual a zero. E isso é mostrado através desse somatório aqui. Nós temos que, para todo K e J pertencente a uma malha, que são os nós dessa malha, nós temos as diferenças de potencial ou tensões KJ, e essas diferentes tensões ou diferenças de potencial sobre os componentes da malha, a soma delas é sempre igual a zero, ok? Então, como que nós vamos verificar, dado uma malha qualquer, como essa aqui do exemplo, como que nós podemos escrever e verificar essa lei? Como que ela funciona? Então, o primeiro passo é identificar os nós do circuito. Nós já sabemos o que são nós e como nomear esses nós. Então, o que nós fazemos é isso. Identificamos aqui os 5 nós e nomeamos usando as letras de A a E, ok? Depois disso, como que nós podemos verificar através da medição com o voltímetro, como se nós estivéssemos constatando as tensões ou as quedas de tensão com o voltímetro. Então, só para lembrar, o voltímetro, que é o aparelho que mede voltagem, ou tensão, ou diferença de potencial, ele tem uma ponta de prova vermelha e uma ponta de prova preta. Na sua definição, o voltímetro, ele marca uma queda de tensão do potencial que está ligado na ponta de prova vermelha para o potencial da ponta preta. Então, ele mede o potencial de A e o potencial de B e como se ele fizesse essa conta. A tensão que ele informa é a diferença entre VA ou VB. Então, observem o seguinte, que a gente sempre coloca a ponta de prova vermelha no potencial em que nós consideramos mais alto. Então, se nós estivermos medindo uma queda de tensão num resistor, por exemplo, tiver uma corrente entrando nessa resistência, a partir do ponto A em direção ao ponto B, nós sabemos que a passagem da corrente, ela cria uma queda de tensão nessa resistência. Eu vou desenhar aqui para vocês lembrarem disso melhor. Então, eu tenho uma resistência aqui qualquer, um R, e se eu tenho uma corrente passando nessa direção, uma corrente I, aqui eu tenho o nó A e o nó B, nós sabemos que a passagem da corrente provoca uma queda de potencial do ponto A para o ponto B. Então, se eu quero medir essa queda com o voltímetro, eu coloco a ponta de prova vermelha no ponto A, que eu sei que tem maior potencial, e a ponta preta no ponto B. Com isso, o voltímetro ele me informa essa diferença, o VAB, que é a diferença entre o VA, que é a tensão no ponto A, e a tensão no ponto B. Portanto, se existe uma queda de tensão de A para B, esse valor de VAB, ele vai ser um valor positivo. Eu vou enxergar um número positivo no display do meu voltímetro. O que acontece quando... o que significa o voltímetro informar um valor negativo? Por exemplo, se eu estou medindo a queda de tensão ou a diferença de potencial numa fonte, por exemplo, eu tenho aqui os terminais mais e menos da fonte, eu vou colocar aqui outros dois nós, C e D. O que acontece aqui? A gente sabe que na fonte
ela produz uma diferença de potencial, existe uma diferença de potencial do seu terminal positivo para o negativo. Então, esse ponto positivo, ele possui maior tensão ou potencial do que esse ponto D, ok? Então, se eu coloco a ponta de prova invertida, ou seja, se eu coloco, por exemplo, a ponta vermelha no negativo e a ponta preta no positivo, o que ele vai fazer? Ele não sempre calcula o VDC, ou seja, a diferença entre o potencial da ponta vermelha, que é VD, e o potencial do ponto preto, que é o C. Se ele está fazendo isso para essa fonte, vamos colocar aqui uma fonte de 5 volts, significa o quê? Vamos colocar uma referência aqui com 0 volts, que é o nosso terra, só para a gente poder escrever isso aqui mais facilmente. Então, a gente sabe que o VD é 0, e aqui a fonte provoca uma diferença de 5 volts entre o negativo. Portanto, nós temos um VC igual a 5 volts. O resultado, como vocês podem ver, é um valor negativo, menos 5 volts. Então, como que nós vamos verificar a lei de Kirchhoff para essa malha em destaque aqui? A gente vai partir do ponto A em direção ao ponto E, medindo as diferenças de potencial sobre os componentes, os elementos aqui do circuito. Então, começando do ponto A, a gente sempre vai considerar esse primeiro ponto aqui, vamos supor, se eu estou falando de VAB, por exemplo, se eu quero medir VAB, eu sempre vou colocar a ponta de prova vermelha em VA e a ponta preta no VB, ok? E aí, assim por diante. Então, vou medir a queda entre A e B, depois vou medir entre B e C. Aí, a gente vai manter a ordem, a gente sempre vai colocar a ponta vermelha aqui na tensão referente à primeira letra, digamos assim, ok? Vamos medir também o VCD. Então, eu vou ter um VC menos VD. E, por fim, um VD. VD menos VE. Então, vou destacar aqui para a gente lembrar que a ponta preta sempre vai nesse ponto aqui, onde eu estou considerando um ponto de maior potencial. E a ponta preta vai no ponto seguinte. E aí a gente vai conseguir fazer a medição para verificar a lei de Kirchhoff, ok? Então, voltando aqui, o que a gente tem como resultado é essas 5 medições, tudo bem? Aqui, só para começar a verificar as medições, a gente vê que o primeiro resultado foi o resultado de VAB negativo. Então, a gente teve um VAB igual a menos 6 volts fornecido pelo voltímetro. Então, esse resultado aqui significa o quê? Que o ponto A, ele é mais negativo do que o ponto B. Por isso, como a gente falou antes, o voltímetro informa um valor negativo. Ok? Só para vocês lembrarem por que isso aqui dá negativo. Porque eu estou invertendo aqui, olha, no mais da fonte eu ponho a vermelha, no menos eu ponho, no mais eu ponho a preta e no menos eu ponho a vermelha, ok? Então, o resultado da medição para os 1, 2, 3, 4, 5 componentes é esse aqui. Eu tenho um VAB de menos 6, um VBC de 2 volts, VCD de 4 volts, VDE de
6 outros, faltou aqui, a gente tem também o VEA, que é a tensão sobre a segunda fonte, que é o VE menos VA. Então, se nós fizermos essa composição aqui, a gente vai conseguir verificar o somatório dessas quedas, que é o que está mostrado aqui. Então, esse aqui foi o resultado mostrado pelo voltímetro, reescrevendo as diferenças de potencial através das subtrações, a gente tem essa conta. Observem que os potenciais eles vão se cancelando e no final eu tenho VE menos VE, ok? Mostrando que o resultado dessa soma, ele sempre vai ser igual a zero. Então, a soma das diferenças de potencial na malha é sempre igual a zero, ok? Essa é a lei de Kirchhoff das tensões ou das malhas. Bom, eu queria, por fim, chamar a atenção de vocês sobre a ordem da medição das tensões na malha. Então, observem que a gente tem que começar de um ponto e voltar, percorrer toda a malha e voltar até esse ponto. E é importante seguir sempre a ordem dos nós. Então, eu tenho que medir sempre VAB, depois BC, CD e assim por diante. Se eu inverter alguma medição, por exemplo, eu comecei aqui com VAB e depois eu inverti o voltímetro e medi, em vez de BC, eu medi CB. Eu não posso fazer isso, eu sempre tenho que manter a ordem das pontas de prova. Para quê? Para a gente ter sempre essa composição aqui de tensões. Então, se, por exemplo, eu não medir VBC, eu inverter as pontas de prova, eu vou medir VCB. E aí, elas não vão se cancelar aqui nessa equação. E aí, a conta vai dar errado. Eu teria aqui, por exemplo, um menos 2 em vez de 2. E aí, a soma não dá zero. Observem que se eu seguir esse sentido aqui de medição, sempre ponta de prova vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, preta e assim por diante, eu consigo chegar nessa composição de potenciais e no somatório igual a zero. Se, por exemplo, eu fizesse, em vez de medir VAB, eu medisse VBA, trocando aqui, invertendo essas pontas, eu tô fazendo uma conta errada, tô trocando esse sinal aqui e aí a minha conta não fecha. Olha só, aqui tá direitinho o somatório igual a zero. 6 com 4, 10, com 2, 12. Positivo, menos 6, 6 menos 6, 0. Ok? Então, é importante manter essa ordem aqui de medição. Sempre a partir de um ponto, seguindo num sentido escolhido até voltar nesse mesmo ponto.